Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas mais uma vez ao podcast Papo de Dono. Hoje eu estou aqui com o Dr. Daniel Calduro, um prazer recebê-lo, Daniel. A gente vai falar um pouquinho sobre o lado médico, mas levando para o lado do empreendedorismo, né? Já que é um podcast aí pensado em levar as nossas experiências, né, como empresários para quem nos assiste. Trouxe o Daniel aqui para falar o lado médico, né, que se tornou um empresário aí, quais são as experiências que ele tem passado aí ao longo desses 20 anos, né? Então, primeiramente, Daniel, muito obrigado pela sua presença, pelo seu precioso tempo aqui. A gente já está há um tempão agendando para marcar, né? Então, primeiramente, queria te dar as boas-vindas. É um prazer tê-lo aqui no podcast. Obrigado, Gevandro. Eu agradeço o convite. É um papo que eu gosto de conversar muito sobre empreendedorismo. E, na verdade, a medicina, quando a gente entra na medicina, a gente não tem nenhuma formação. E conforme a gente foi trabalhando, você vai caminhando aí pela clínica, consultório, vai crescendo, a gente vai aprendendo muita coisa. Legal. Daniel, vamos lá, vamos começar. Você me falou aqui antes, né, na prévia aqui, há 20 anos atrás. Eu formei em 2003 aqui em Taubaté. 2003, em Taubaté mesmo. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Legal. Com 23 anos eu era médico. E eu entrei na residência de otorrino em São Paulo, no Hospital do Servidor Público Municipal. E com 26 eu já era otorrino. Sempre quis ser otorrino ou não? Eu sofri muito com rinite na minha adolescência toda. Foi pela... Como é que é? Não pela dor, né? Eu operei meu nariz quando eu tinha 20 anos na faculdade. E fiz tratamento com vacina. E isso a hora que eu estava estudando para decidir o que eu ia fazer, eu falei, nossa, otorrino bacana, era o que eu tinha mais livros em casa, das especialidades. Eu falei, vou fazer otorrino. E passei em São Paulo, né? Quando eu prestei a prova, eu tinha passado de Jundiaí, São Paulo. Uhum. E como eu falo, tudo acontece em São Paulo, né? Verdade. Aqui no Brasil, é a capital do Brasil, e eu queria ir para São Paulo. Lá eu fiquei 5 anos em São Paulo, 3 anos de residência. Uhum. Então com 26 eu já era otorrino. E depois eu fiquei mais 5 anos no Hospital das Clínicas fazendo doutorado em rinite. Que foi uma coisa que me despertou muito o interesse por otorrino, né? E eu acabei, o doutorado já estava vindo para Taubaté, trabalhava aqui numa clínica de um colega. Então eu ficava meio São Paulo, meio Taubaté. Meio São Paulo, viajando para lá e para cá, né? E nesse período aí, a clínica aqui tem pouco tempo ou já tem também bastante tempo? E depois que você veio para cá é que... A clínica eu montei há 9 anos, então já vai fazer 9 anos a clínica. Então já tem bastante tempo. Vai completar 9 anos no ano que vem. No lugar mesmo que eu conheci ou era em outro local? No lugar que você conheceu mesmo. Tá. Então lá é o prédio do meu pai. Uhum. Quando meu avô faleceu, ele comprou dos irmãos. Uhum. E a parte de cima eram 5 salas que eram lugares para médicos. Uhum. Então era da minha avó. E quando eu estava na residência, eu já falava com um professor meu que gosta muito dessa parte de empreendedorismo. Ele falava assim, quando você vai comprar a parte da avó? Porque era da minha avó ainda, não era do meu pai. Uhum. Daí quando minha avó e meu avô faleceram, meu pai comprou e tava parado. Daí eu falei, pai, eu vou reformar aqui para usar tudo. Eu reformei a clínica e deixei do jeito que a gente gostaria. E quando eu mudei para lá, daí eu combinei com meu pai um valor de aluguel para ele lá, para manter os custos do prédio também. E então tá lá até hoje. Tá lá, acabou ficando, né? Na verdade, a gente tá com um projeto, né? Como a gente tá falando também, da clínica nova já. O projeto já tá pronto. Como a clínica cresceu muito, graças a Deus, tá indo muito bem. A gente vai levar todo mundo pra lá, não? Vou levar todo mundo pra lá. A gente comprou um terreno de 2.000 metros quadrados aqui, indo pra Quiririm. Uhum. Então a gente vai ter estacionamento, vai ter um café, o projeto tem um centro cirúrgico também. Que legal. Então a gente vai partir para uma clínica já pensando para um hospital também. Vai ter 2 salas de centro cirúrgico e alguns quartos para o paciente dormir lá na clínica também. Que ótimo, vai poder fazer algumas cirurgias, né, que talvez... Sim, cirurgia de pequeno porte, né? Sim. Como as cirurgias de otorrino são cirurgias relativamente pequenas e cirurgias sem risco cirúrgico alto, uhum, a gente consegue fazer umas cirurgias com suporte assim. Eu acho que tem que ter todo o equipamento, móvel, tudo, mas com toda a segurança a gente consegue ter toda a estrutura para fazer assim. Que legal. Hoje são quantos médicos lá? Hoje eu, a Érica, minha esposa, né, que eu tô indo também, e mais 3 colegas médicas. Somos 5 médicos. Temos 2 fonoaudiólogas,
tem um enfermeiro, uma fisioterapeuta, e a gente tem também de colaboradores, acho que são 11. Secretário, administrativo. Sim. Pessoal da limpeza. Ao todo, o que? Contei aqui, deve dar acho que umas 20 pessoas. 21, acho, né? Legal, um time grande, razoável aí. E quando eu decidi fazer a clínica, eu fiz 4 salas, né? E começou na verdade, eu tinha acabado de conhecer a Érica quando eu inaugurei a clínica, então ela não participou do projeto da clínica, né? Eu brinco que ela já herdou a clínica. Já herdou, já entrou com tudo pronto. E a fonoaudióloga que está comigo até hoje, a Fabiana, e uma secretária que trabalhava comigo na outra clínica, e ela foi comigo lá. Então, nós éramos 3, né? Era eu, a Fabiana e a Camila, que era a secretária, que começou com a gente. Que legal, bastante gente. E hoje, assim, coordenar esse time, porque na verdade, eu não sei se o seu modelo de clínica, né? Eu já atendi no meu processo de mentoria consultivo outros médicos que têm clínicas juntos. Existem vários modelos que os médicos optam em adotar, né? Isso vai meio que por osmose, né? Tem gente que tem, sei lá, 1, 2 donos e coordenam os outros médicos como se fosse uma clínica de odonto também, né? Porque aí não é que são funcionários, mas os outros médicos acabam meio que alugando a sala para ter uma participação, né? Ganha sobre os atendimentos e tem ali uma participação em cima do que eles fazem, né? Um acordo ali com as salas. E dividem uma parte dos funcionários. E tem outro modelo que os donos arcam com tudo e meio que alugam a sala só para que os outros profissionais atuem. E aí essa diferença faz muita diferença no dia a dia, né? Porque se você não tem outros médicos abaixo de você para coordenar, teoricamente fica mais simples, né? Você deixa a sala 100% para uma pessoa. Eu não sei qual é o caso de vocês lá. Modelar, a gente tem uma porcentagem do atendimento que fica para a clínica, né? Uhum. Então o médico entra, trabalha e ele tem a porcentagem do atendimento. Então ele não vai ter custo nenhum. Com a clínica não. Não paga um aluguel, né? Não paga aluguel. Então é somente uma porcentagem do que ele produzir, né? Então a gente é um modelo de negócio assim, que a gente achou mais interessante, porque muitas vezes tem médicos que estão trabalhando em São Paulo, fazendo doutorado, então quando a pessoa não está usando a sala, a gente pode ter disponibilizar para outro médico, disponibilizar para outra pessoa. E a pessoa, por exemplo, vai viajar, tudo. Hoje a gente tá com uma médica de licença maternidade e outra médica de férias. Até eu falei antes aqui, né, que semana tá bem corrida, então eu tenho que absorver esses pacientes da clínica também lá, dar assistência para as médicas que estão viajando. Então, é uma parceria bacana, né? Graças a Deus, as médicas que trabalham com a gente são amigas nossas, né? Então, a gente funciona num modelo bem bacana, assim, e acaba crescendo todo mundo junto, né? Claro. Um ajuda o outro ali no crescimento. Um ajuda o outro, às vezes discussão de caso, né? Você pede uma opinião para um colega, cada um às vezes tem uma expertise em uma área maior, então... Vocês têm momentos específicos que vocês se reúnem para fazer um bate-papo entre os médicos com colaboradores também, ou só entre os médicos? Não, mas como é que essa funciona? É uma coisa que eu queria implantar com os colaboradores, até para ver resultado mensal, conversar sobre, tentar incentivar, né, ajustar algumas coisas na clínica. E com os colegas a gente já pensou na clínica nova de ter um auditório e uma vez por mês fazer uma reunião clínica, um caso clínico para reunir discutir, mesmo, né? Trocar experiência. Isso é legal. bem bacana para ter essa interação, né? Infelizmente a clínica que a gente tá hoje não tem esse espaço, né? A gente às vezes acaba conversando no café, no intervalo, ou às vezes quando sai para jantar, mas a gente acaba tendo essa troca. E a gestão dos colaboradores é feita por você hoje? A gente tem uma administradora na clínica, né? A Luana. A Luana também começou junto com a Camila, ela foi a precursora. Ela era parente da Camila quando começou com a gente, e a Luana tá até hoje com a gente. Que legal. Então a gente tem... A Luana já vai fazer 9 anos com a gente. Ela que cuida de tudo. Ela cuida de tudo, Ela faz a parte administrativa. A gente tem a Samantha, que trabalhava na outra clínica comigo, veio também, que faz a parte administrativa também. E daí tem as meninas que ficam lá na recepção. Na recepção. E o que mudou muito também até hoje a gente deixou uma moça só pro WhatsApp, que é uma prioridade hoje, né? Todo mundo usa o WhatsApp, né? Comunicação é via WhatsApp. E a rapidez na resposta, né? É importante. Essa carência que a gente estava tendo. E uma outra só para cirurgias. Então ela liga nos hospitais, agenda cirurgia.
eu já converso com o anestesista, então ela faz a coordenação das cirurgias. Legal. E essa pessoa, como é que é o nome dela de novo? A Beatriz. Beatriz. Ela que é meio que a gestora, né? Ela que faz a Luana é a gestora. A Luana, isso. Ela que faz a gestão e reporta para você. Isso. A parte financeira. E eu tô percebendo cada vez mais, né? Que depois que eu fiz, para quem não sabe, né? Eu fiz a cirurgia com o Daniel. Depois ele pode até falar como é que foi aí. Vai fazer o quê? Uns 2 meses já? Acho que 2 meses, né? E foi nesse momento que eu conheci, né? Fazendo os exames lá e a gente conheceu. Foi aí que surgiu a ideia de convidar o Daniel para vir falar aqui também para vocês. E nesse bate-papo, né? Nas consultas que a gente fez lá, eu percebi também, depois que eu comecei a te seguir, que você é bastante ativo aí com a parte de marketing digital, ou tem sido, né? Como é que tá esse seu lado aí, marqueteiro da coisa, né? Tem muito médico que não gosta, tem muito médico que tem meio, né? Várias especialidades mais técnicas, assim. Tem gente que tem meio aversão, assim, não gosta muito, né? Tem. O que a gente até fez essa conversação com um colega, a gente entra na faculdade e a medicina sempre foi dita como um sacerdócio, né? Então a pessoa tem que atender por caridade, né? Tem que cuidar dos pacientes. E eu concordo que a gente tem uma profissão que o cuidado é muito importante com o paciente, né? Mas a gente tem que pensar também no lado comercial, né? Claro, claro. Porque o que vai fazer se gerar empregos, gerar a renda para as pessoas que trabalham juntos, né? Então, esse lado comercial da coisa, né? Então, na faculdade, a gente realmente não aprende a lidar com o negócio, né? A chegar e falar assim, olha, eu vou montar uma clínica, eu vou gerenciar. Então, a gente não tem nenhuma base. Eu procurei fazer cursos por fora, né? Fiz algumas mentorias também para ajudar lá na clínica. Eu confesso que eu estou aprendendo ainda muita coisa, engatinhando, né? Algumas coisas a gente vai aprendendo na raça e outras com leitura, com os cursos, né? E o marketing entra aí também, né? A gente captar esses pacientes para acompanhar com a gente, né? Tá gerando uma autoridade, mostrar o que você faz, né? E muitas vezes você é um bom profissional, você é capacitado para fazer aquilo, mas o paciente não te conhece, não sabe o que você faz, né? E hoje a rede social é importante, né, para você atingir esse paciente. O tráfego pago, para a pessoa tá procurando, alcançar, né? Mais pessoas, né? E é o que eu falo pros colegas médicos, né? Você está pesquisando uma passagem pro Havaí, né? Você procura lá R$10 mil a passagem e tal, aparece um anúncio lá, R$5 mil, você fala, nossa, esse anúncio é pra mim, né? Vai lá e compra a passagem. O robozinho já te captou. Já captou. E às vezes o paciente tá procurando alguém para tratar rinite, tratar uma queixa relacionada ao otorrino, e aparece lá um médico capacitado que possa resolver, e esse encontro é importante, benéfico, né? Claro. Então muitas vezes as pessoas associam marketing com uma coisa ruim, né? Como fosse vender uma coisa falsa, né? Então acho que tem muito médico que tem esse preconceito de achar que eu vou estar oferecendo um serviço que o paciente não precisa. O paciente já precisa daquele serviço, só precisa encontrar você, né? Eu vejo até pelo contrário, né? Assim, lógico que eu já estou nesse mercado há muito tempo. Eu perdi minha virgindade, vamos dizer assim, em 2016, que eu comecei. Foi pro estúdio mesmo. Comecei a fazer os primeiros vídeos pro canal do YouTube. Hoje eu tenho pelo menos 2 aí canais, tem mais, né? Mas os que eu apareço são 2. E aí que você vai acostumando a fazer vídeo, a fazer postagem. E nada melhor do que você se colocar, né, diante no seu caso, né, paciente ou do cliente ideal, para que a pessoa conheça o seu trabalho, né? Porque no seu caso, você atende o dia todo, né? Atende não sei quantos pacientes por dia. Então você não tem muito tempo ali de usar outras ferramentas que muita empresa usa, né? A gente não tem porta aberta para, sei lá, para tipo um varejo, uma padaria, uma loja que está lá, a pessoa entra, escolhe. Não, prestação de serviço é diferente, né? Você tem que fazer uma captação de demanda, né? Então o mercado mudou muito, né? E como era o marketing, sei lá, 10, 15 anos atrás, para não extrapolar muito tempo, né? Era pior ainda, né? Panfletinho, coisas muito mais, né? Cartãozinho, coisa que... ou muita coisa via telefone, hoje acabou, né? E a gente tem que mudar para essa nova era, né? De rede social. Afinal de contas, aparelhinho chamado celular faz parte do corpo já, né? Como diz o outro. Tem uma foto bem bacana, não sei se você já viu, que no aeroporto tem um outdoor gigantesco e as pessoas sentadas aguardando o voo.
assim, umas 40 pessoas. Todos estão olhando o celular, todos. Sim, sim. O outdoor lá no fundo, ninguém vendo. E daí a pessoa fala, onde tá a atenção do seu público, né? Tá no celular. No celular. Né? Tá no celular. E a gente, quando vai num restaurante, né? A gente vai lá no TripAdvisor, né? Já vê as estrelas, vê se é recomendado ou não. E, querendo ou não, hoje funciona dessa forma, né? Você vai no médico, vai num advogado, primeira coisa que você joga no Instagram lá, você vê pra conhecer a pessoa, né? Ver se às vezes é muito parecido com o seu jeito, né? Se é uma pessoa que te agrada, né? Até para você conhecer como é que é o trabalho da pessoa, né? E eu acho até mais, vamos dizer, super importante você, quando você procura uma especialidade, igual, né? Você fazer a cirurgia. Por mais que você pegue com um amigo ou outro, né, ou até nem consiga uma recomendação. Vamos supor que você perguntou e ninguém conheça ali um médico que seja extremamente confiável. Ou um dentista, ou um profissional qualquer, mentoria, no meu caso, enfim. Nada melhor do que você olhar, né, o que o cara já fez, quem ele já atendeu, cases, mostrar, ver o rosto da pessoa, ver ela falando, atendendo, mostrando o que ela faz. E é legal porque você participa, assim, não da vida da pessoa, né, embora tem gente que... Aí eu já acho que extrapola um pouco, né? Mostra muita coisa da vida pessoal, também cada um usa do jeito que quer. Mas assim, pelo menos para levar a confiança, para ganhar essa autoridade que os profissionais precisam e passar a mensagem que o cliente, né, ou o paciente ali, na verdade, também está precisando, né? Nada melhor do que usar o marketing para isso. E assim, se a pessoa é capacitada, é uma pessoa boa, mostrar o serviço não é demérito nenhum, né? Claro, pelo contrário. Porque ela tá mostrando que o serviço dela é bom, né? A pessoa vai chegar nela. Então, muitas vezes, eu falo isso com elas também. Os bons profissionais, se a gente ficar lá acolhido e não divulgar, a gente acaba ficando para trás, porque o pessoal que é um marqueteiro mesmo, a pessoa talvez esteja mais intencionada para vender um serviço que não seja bom, vai tá também competindo com você, né? E hoje a internet tem de tudo, né? Lógico que a gente tem que tomar cuidado, porque tem os gurus de tudo quanto é coisa aí, tem falcatrua, tem maus profissionais em todas as áreas, mas tem gente boa e tem gente que tá ali para mostrar o trabalho da melhor forma. Nada melhor do que usar uma ferramenta, né? Ou algumas ferramentas de marketing, ou de vendas ou de pós-venda, seja lá o que for, para chegar até o cliente. E nesse caminho aí, Daniel, como é que tem sido as experiências do lado empresarial, né? Quando a gente monta, né, converso muito com os médicos que às vezes eu vou, né, fazer consulta, os que eu atendo também na mentoria, enfim. Como você falou, né, eu também não estudei, né, fiz engenharia mecânica, a gente não estuda quase nada, né, embora tenha ali na engenharia algumas cadeiras de administração, mas não serve para nada, né, você não tem condição com a sua formação de abrir e tocar uma empresa, né? Cuidar de pessoas, cuidar de processos, saber ler um demonstrativo de resultado, cuidar da parte financeira, marketing, enfim. Como é que tem sido a sua experiência? Quais foram os desafios lá no início que você teve que vencer? E depois eu levo a gente para o momento atual aí. O que mais doía lá no início? Olha, eu lembro que quando a gente começou com a clínica, né? Éramos em 4, né? A Luana que tá comigo até hoje, a Fabiana Fono, eu e a Camila que tinha vindo comigo. E acabou dando um problema com a Camila, que era uma secretária da outra clínica, e já não estava no mesmo momento, não estava dando muito certo, e eu resolvi demitir ela. E eu nunca tinha demitido ninguém na minha vida. Então foi o primeiro desafio, de falar com uma pessoa querida, né? Porque ela era uma pessoa que eu trouxe para trabalhar comigo, e demitir ela foi muito difícil, assim, né, de falar para ela, olha, não vai continuar mais no time e tudo. Então acho que esse foi o primeiro desafio e o primeiro impacto. Daí eu percebi, nossa, eu tenho que estudar, preciso, né, tem metodologia para conversar com as pessoas, de tentar incentivar, né? E daí eu fui atrás desses cursos, livros, né? Então o primeiro desafio foi demitir um funcionário. E depois a gente começou, né, a ver assim, começar a ver a hora trabalhada, os convênios que não eram lucrativos para a clínica, né? Então a gente começou a tirar os convênios que a gente via que pagavam um valor abaixo dos outros. Então aos pouquinhos a gente foi começando a lapidar a clínica. Olhar o lado business da coisa, né? Financeiro e meio que, né? E o de gestão, né, principalmente, né? A escolha das funcionárias, a gente escolheu uma vez uma funcionária que entrou lá e ela começou
a contaminar as outras meninas. Sempre tem, né? Alguém que às vezes não funciona bem, né? E daí, com 3 meses não deu certo, a gente mandou ela embora, mas assim, a gente acabou selecionando errado, né? Foi culpa nossa que a gente selecionou errado. E depois a gente foi ver o Instagram dela, não tinha nada a ver com a clínica, com a gente, né? A gente procura um perfil de pessoas que são carismáticas, que consigam tratar bem o paciente. Era totalmente oposto. Então, talvez na hora da entrevista a gente se deixou levar. Eu faço um trabalho com a Renata, minha esposa, né? Ela trabalha com essa parte de RH, de implementar o processo de recursos humanos nas empresas. Eu venho com a parte processual e ela vem com a parte de pessoas, né? Ela faz análise de perfil, ela me ajuda a desenvolver o acordo de metas, a avaliação de desempenho. E um dos maiores desafios, você acredita que não é nem conduzir o colaborador, porque depois que o colaborador já está no nível de treinamento que a gente desenvolve, processua, né? Ou seja, escreve algumas coisas para o colaborador e evoluindo, né? Ele deslancha, mas tem 2 erros crassos aí que muita pequena empresa tem, que é contratar mal, porque fica tudo de boca, não tem uma descrição do cargo, e aí vou contratar em cima do quê? Sei lá, qual a função? Uma sei lá, amiga de alguém, a indicação de uma prima de não sei quem, né? É sempre uma indicação, que também funciona às vezes, né? Mas a indicação não pode sobrepor ao lado profissional, porque por mais que seja, sei lá, alguém da família, conhecido e tal, se não bateu com o que está na descrição, né? E como a maioria das empresas não tem essa descrição do que precisa, fica difícil. E a segunda dificuldade que a gente mais encontra é para o gestor que está gerindo as pessoas, né, o time, é saber fazer com que essas pessoas evoluam. Eu faço sempre um paralelo com as grandes empresas que eu já trabalhei, né? Uma grande empresa, né, multinacional, por exemplo, você sabe os cargos que você pode ascender na sua carreira, né? Sei lá, analista, 1, 2 e 3, sei lá, supervisor, 1 e 2, gerente e tal. E o nível salarial, inclusive as empresas divulgam as faixas, né? Não o salário em si, mas você sabe a faixa que você pode ganhar. As pequenas não têm isso, né? E aí o colaborador se vê assim, né? Eu faço muita entrevista com o colaborador quando a gente está implementando o processo. Todo mundo fala assim, Evandro, mas eu entrei aqui, sei lá, sou analista. E aí depois? Não sei. Porque não tem analista 1, 2, 3, ou seja lá a função que tem, que a pessoa, para olhar a cenoura que ela vai ter, né? Eu chamo assim, para se ver ascendendo ali, né? Tanto financeiramente quanto de cargo, né? Eu posso chegar a ser uma gerente, ou uma supervisora, ou uma... Sei lá, quais são as funções que essa empresa, né, chamada clínica lá, vai me proporcionar para eu querer ficar aqui. Porque senão, sei lá, Chibata me chama, eu tô vendo lá uma empresa com outro nível e faço mais ou menos as mesmas funções, né? Acabo saindo porque eu não vejo uma perspectiva. E hoje, essa geração, principalmente, que não é mais a nossa, né? Não fica por dinheiro, né? Eles querem outras coisas, eles pulam de galho em galho muito mais que a gente, né? Os nossos pais era diferente, né? Foram educados para ficar na empresa a vida inteira. A gente já tem um nível maior de locomoção, né? Mas essa geração mais nova não. Eles preferem, inclusive, ter experiências diferentes, né? E ficar pouco tempo assim. Isso é bom para eles, né? Ruim para quem é empresário, porque você não consegue manter muito tempo alguém. E como é que você vê esse lado assim? Você tem o seu índice de rotatividade alto, não, né? Não é alto. A gente não tem um plano de carreira, assim, mas o que aconteceu naturalmente, a Luana começou como secretária, por exemplo, ela foi depois para administração, né? Hoje já tem um salário diferenciado. Então a Susan começou com a gente também com 18 anos. Hoje ela está com a gente também num cargo de administração, mas na parte das cirurgias da Érica, né? Então, as meninas que estão com a gente, elas estão crescendo junto com a clínica. Então, hoje a gente tem uma bonificação de acordo com as metas, a gente oferece um plano de saúde que a gente não oferecia para os colaboradores da clínica, né? Então, a gente vai conseguindo crescer dessa forma. Mas isso é uma dificuldade mesmo, da gente tentar criar para elas um plano de carreira mesmo, né? Para incentivar mesmo. Mas assim, de pular de galho em galho a gente não teve. Graças a Deus as meninas que ficam lá com a gente, elas estão gostando de estar lá. Legal, né? Porque a gente vê um nível de rotatividade razoavelmente alto. Infelizmente, porque tem gente que reclama
que mesmo na área médica, né, você quer ali, sei lá, pegar uma pessoa específica, igual você falou, agora eu preciso de alguém para ficar no WhatsApp, porque é muito importante crescer o nível de comunicação. E aí tem que ter não só a experiência, né, para lidar com a demanda, mas para fazer a função bem feita, né? Pra responder bem o cliente, rápido, ter agilidade, fazer um cadastro, cuidar do CRM, né, do nível de relação com o cliente, para ver se o cliente ficou satisfeito não só com o antes, mas também com o depois, para ele voltar e conseguir permanecer paciente da clínica. Enfim, aí o lado do business tem que acoplar muito bem com as especialidades que a clínica tem, né? Senão a gente acaba perdendo dinheiro, né? Uma das coisas que eu mais tenho feito quando eu atendo médico e dentista, né, em termos de clínica, que é muito parecido, fora as especialidades, é o pós-venda. Porque o pós-venda, cara, quase ninguém faz. E é incrível o quanto a gente perde de dinheiro. Não é só médico e dentista, não. É qualquer empresa, né? Porque você atende um paciente, você faz a cirurgia. O paciente pagou lá, já paga o plano, ou fez particular, e tem os retornos da cirurgia, beleza, acabou. E aí? Eu vou voltar no Daniel quando? Será que eu preciso voltar? De quanto em quanto tempo? Quem vai me avisar? Como eu vou voltar? Para quê? Né? Porque o pós-venda é justamente para vender de novo. Né? Todo mundo acha que pós-venda é mandar recadinho, mandar um brinde e não sei o que, aquelas avaliações. Não, isso é só, sei lá, chama do que quiser. Mas isso não é pós-venda. Pós-venda é tentar trazer o paciente, lógico, ou o cliente, enfim, para vender de novo para ele para algo que ele necessite, né? Sim. E tem muita empresa que médico é assim, dentista é assim. No meu caso eu não sou muito assim, até gostaria de ser, no meu business não é muito assim, de ter mais recorrência. Né? O médico ele pode provocar essa recorrência e ganhar mais dinheiro com isso. Claro. Né? Porque o paciente pode ficar passando, né, sei lá, a cada 6 meses, 3 meses, dependendo do que ele tem, e manter um tratamento até que ele se cure ou até que aquilo seja, né, mais constante, né? E dentista também é muito... tem mais facilidade com isso. Porque o paciente vai precisar passar uma vez por ano para fazer uma limpeza de dente, uma revisão. E sempre vai detonar alguma coisa, né? Não tem como. Você vai comer açúcar, você vai comer coisas que vão degradar a sua... A gente vê, por exemplo, endócrino também, por exemplo, paciente com diabetes, você tem que fazer uma avaliação a cada 6 meses. No caso da otorrino, por exemplo, um paciente com perda auditiva, uma vez por ano tem que fazer um exame de audiometria. É uma coisa que eu já tentei estudar pelo programa da clínica, a gente tentar mandar um recado para esse paciente, um e-mail. Olha, faz um ano que você esteve aqui, tem que voltar para fazer... Pra gente tentar essa recorrência, mas essa é uma das grandes dificuldades também, viu, Giovanni, que a gente achou. A pessoa que trabalha lá com o sistema que a gente usa, ele é uma pessoa bem... colabora muito com a gente, então a gente pede muito para fazer as mudanças no programa e a gente tem evoluído. Por mensagem de confirmação de consulta, porque às vezes você marcou a consulta daqui a um mês, você acaba esquecendo, falta e a gente vai perder dinheiro porque aquele horário fica vago. Então, 2 dias antes a gente dispara uma mensagem, olha, confirmar a consulta. Sim. E tentar automatizar isso para que fique de uma forma automática para a clínica, né? Para a clínica, né? E para a gente não depender de um funcionário que já está no WhatsApp o dia todo, a gente tem que ficar respondendo mensagem de confirmação. Então, essa é uma dificuldade grande. O grande problema é que os softwares não são indicados, eles são para gerir o paciente antes e durante o atendimento. Dentista é a mesma coisa. O software não tem um CRM, né, para você poder acompanhar e saber, o Gevando veio, sei lá, dia tal, para ele tem que voltar daqui 3 meses, ou então 3 consultas de X. Já agenda, deixa e o próprio sistema já dispara um SMS ou um e-mail, ou sei lá, um WhatsApp. Ou alguém entra lá, olha a relação, faz uma lista e dispara alguma coisa, né? Tem várias maneiras de fazer isso. A grande maioria dos softwares são mais de gestão do laboratório ou da clínica em si do que CRM. Mas depois eu posso te indicar alguma coisa aí que é legal, dá pra você usar lá. Hoje a clínica, ela tá com quais especialidades? Acabei esquecendo de te perguntar. A gente tem otorrino, né? Que são 5 médicos otorrinos. Todos eles otorrino? Todos otorrinos. A gente tem a fonoaudiólogas. E aí divide um pouquinho ali, não? Entre vocês? Ou todo mundo atende tudo? Na verdade, a Érica hoje só faz sonoplastia, né? Tá. Esposa. E eu atendo a otorrino geral, que a gente fala, mas
mais focado na parte cirúrgica. Só para explicar para quem não entende, rinoplastia, né, que chama? Rinoplastia, tá. O que é a rinoplastia? A Érica faz só a parte de estética de nariz. Tá. Que é uma das especialidades do otorrino. Tá. Quebra lá dentro assim, Isso, conserta, dá uma acertada na beleza do nariz, né? Eu acho que eu precisaria fazer um pouquinho, mas ok. Ela operou o meu ano passado. Operou o seu, tá. E foi bacana assim, que quando a Érica começou comigo, ela já gostava dessa área. Uhum. Eu fiz há 2 anos de pós-graduação em rinoplastia, depois que eu acabei a residência. A Érica fez também lá com o professor de São Paulo, que é nosso colega também até hoje. E daí, quando eu vim para Taubaté, eu comecei a operar com um colega plástico. Que eu não tinha com quem operar junto. Geralmente é uma cirurgia que você precisa de 2 médicos. Sim. E quando a Érica veio para cá, a gente começou a operar junto. E eu falei para ela, você vai só trabalhar com isso. Né? Eu gosto muito da complementa parte... você também, né? Lógico. Eu gosto muito da parte de ronco, da parte de obstrução nasal, sinusite, que eu acabo operando também bastante. Então eu especializei mais nessa área. A Érica foi para rinoplastia e ela começou a operar assim, 2 pacientes por mês, 3, 4, e foi ter uma proporção que hoje ela só trabalha com rinoplastia. Então aqui no Vale ela foi a primeira médica a trabalhar só com rinoplastia. Que legal. E tem bastante demanda? Tem. Né? A gente tem 16 rinoplastias por mês. Uhum. É um número bom. A gente faz 4 por semana. Legal. Então é um volume. Quanto tempo é uma rinoplastia? Umas 4, 5 horas. Então a gente fica 2 dias da semana dedicado. Fora os atendimentos, tal, não sei o que. Entendi. Então, geralmente segunda e terça. E ela faz sozinha? Eu faço com ela. Ah, sempre em dupla? Sempre junto, Tá. Em alguns casos precisa tirar a costela para fazer a cirurgia, daí eu faço a retirada da costela. Tá. É porque você tem que fazer enxerto, né? Fazer enxerto. Entendi. Então é uma cirurgia mais complexa, né? Uhum. E é uma cirurgia com um ticket mais alto, né? Por ser estético, o paciente paga mais também. Né? E quando a gente percebeu que ela estava caminhando para isso, a gente tirou ela da clínica, fez uma sala só para isso, dedicada a isso. Então, uma sala diferenciada para o paciente ter uma experiência bacana, né? E foi uma coisa que a gente percebeu bastante também, né, Gevandro? As pessoas estão deixando de procurar serviços para procurar uma experiência, né? Tem que ter, não tem como. É uma coisa que a gente tem visto muito, assim, acho que é uma tendência, né? Então você quer ir num lugar com café bom, que você seja bem atendido, com uma música agradável, sem aquela coisa de hospital. Desde o momento da espera, né? Porque o paciente, eu fico vendo, até como paciente, né? Indo numa clínica, o paciente ele espera várias coisas e a gente não sabe o nível de, sei lá, psicológico até que o paciente está naquele momento em função do problema dele, né? Lógico, sei lá, rinoplastia, tem gente que tem essa dificuldade de aceitar, às vezes tá lá com um problema sério e se vê negativo, não sei, né? Cada um tem algo com aquele problema que tem, né? Não vou nem dizer doença, né? Mas aquilo que ele tá querendo se tratar. E você ir já para um ambiente onde você talvez não vai encontrar tudo, né? Essa experiência ela é muito importante para proporcionar ao paciente aquela condição dele se ver, né, tão bem atendido que ele vai gostar de toda a jornada dele junto com o médico. Né? Isso é bacana, então a gente tem visto isso, né? Até pensando nisso que a gente estava conversando antes, eu estou montando uma sala também para mim, mais pensando nessa questão de experiência do paciente, para a gente poder oferecer uma coisa melhor, até a clínica nova ficar pronta, né? A clínica nova a gente está guardando a liberação da prefeitura para começar a obra, previsão de 2 anos. A prefeitura não liberou ainda, então a gente está assim, a clínica está crescendo, já está quase no limite ali. No limite a gente precisa crescer, né? Então a gente vai continuar assim para cima. E nesses anos todos, assim, né? A gente tem falado, a gente vê aí que a parte de gestão é importante, parte financeira que você falou que tem uma pessoa. Quais são os outros principais, vamos supor assim, os dois outros temas que você tem lidado mais para agora, assim, que tem sido mais desafiantes? A própria mudança da clínica, né, igual você está dizendo, porque você, né, o aumento do business, né, do negócio para um outro momento, né? Sim. Vamos supor que saia, sei lá, para 2015, né? Vai levar um tempo aí, documentação, mais obra e tal. Vamos supor, sei lá, 2015. Tem a espera, tem o dinheiro investido. Sim. Como é que você vê isso como dono da clínica, como empresário, assim, né? Olhando esse crescimento da clínica.
vocês têm se preparado, tanto financeira, Sim, psicológica, sim. com colaborador Sim, e tal? a gente tá, assim, investindo dinheiro, né? Pra Claro. ficar pronto para construir a clínica. Realmente é um investimento muito alto, né? O terreno já foi muito alto, porque é um terreno grande. Então a gente quer oferecer estacionamento. A gente já conversou com uma amiga nossa que tem restaurante para fazer um café na clínica. Já conversamos com o pessoal, os anestesistas, para eles ajudarem a gente a montar a estrutura do centro cirúrgico, né? O que você precisa aqui. Então é um passo grande, né? O que eu vejo, assim, que a ideia é a gente oferecer o máximo de serviço que a gente pode oferecer dentro do paciente de otorrino na nossa clínica. Então, o paciente precisa de uma polissonografia, vai fazer em casa ou vai fazer na clínica. Depende, às vezes o convênio libera para fazer o domiciliar ou às vezes na clínica. Oferecer para o paciente os exames, né? Fazer uma audiometria, fazer um exame de tontura. Então ele consegue fazer tudo isso na clínica também. Para o paciente não precisar deslocar dali, né? Ter esse conforto, como fosse quando a gente vai no shopping, né? Você precisa comprar um tênis, precisa comprar uma meia, precisa comprar uma camiseta para academia, então você encontra tudo lá. Né? Ser mais bem atendido no mesmo local. Né? Mesmo local, e o projeto arquitetônico e tudo já está pronto? Já está pronto. Vai ter o auditório, a ideia nossa é ter essas reuniões clínicas, ter cursos também, né? Para outros médicos, né? Tanto a minha ideia cursos dentro da otorrino e também cursos de gestão mesmo, porque a gente vê que isso é muito importante para o médico aprender isso, né? E é uma carência que a gente vê na faculdade. Sim, legal, show de bola. Esse crescimento, o que ele está trazendo assim? Vocês vão talvez precisar até contratar outras pessoas, né? Vai aumentar ali literalmente um monte de coisa, desde a conta, o número de paciente, mas o número de pessoas. E vocês vão precisar contratar mais gente? Como é que tá essa previsão aí? A gente tem a previsão, a parte hospitalar, né? Vai ter que ter os enfermeiros, tem que ter central de esterilização, tem que ter a limpeza, a gente vai ter uma estrutura de limpeza maior, uma clínica maior, né? Então tudo isso está previsto já para aumentar, sim. A própria estrutura dos colaboradores, né? Sim. Recepção. A gente tem já uma estrutura que garante o nosso funcionamento, mas como o ambiente físico vai crescer. E outra, né? É outra movimentação, né? Vai ter cirurgia, pega o paciente, leva não sei o que, tira a roupa, vai pro quarto, volta. Né? Vai ter que ter ali algumas... Quando eu trabalhava na Porsche Consulting, eu fiquei um tempo trabalhando na área com projetos médicos, né? Mais voltado de clínicas maiores para hospitais. E a gente fazia muito estudo antes da pessoa fazer o layout, né? A gente chama de jornada do paciente, que é o caminho que ele vai fazer, literalmente físico, né? Da hora que ele chega na clínica para fazer a cirurgia ou o exame, ou o que for, o atendimento, até a hora que ele vai sair. Porque até a parte do passo a passo que ele vai seguir, né, é importante. Você tem fluxos, literalmente físicos, que não podem coincidir, né? E tem muito layout mal feito que o arquiteto ele não estuda para isso. O arquiteto ele estuda a parte estrutural, né? E o arquiteto que faz também design de interiores, ele estuda a parte da beleza, mas ele não sabe de fluxo. E o fluxo, cara, detona um monte de clínica. A gente já fez projeto em hospitais, inclusive fiz um no Albert Einstein uma vez, que eles queriam expandir o centro cirúrgico, né? E a gente fez um estudo que eles não iam precisar ter o número de salas que eles previram, só era melhorar o fluxo e casar com os quartos, né? Porque uma coisa é um software de agendamento, outra coisa é onde as salas do centro cirúrgico e outras coisas são os quartos. Você tem que casar essas 3 instâncias ali para fazer a coisa acontecer, né? E gerir isso de uma maneira que funcione, né? Quando a clínica é menor, assim, né? Que não é um hospital grande, tem um desafio para algumas, como é que eu vou dizer, especialidades, fazer com que o paciente se desloque por uma área de experiência diferente. Porque quem paga mais vai querer ter uma outra experiência, né? Sei lá, um paciente particular que pagou uma rinoplastia, que teve, sei lá, alguma coisa mais cara. Até o momento de pagar mesmo, né? O paciente ser atendido numa outra sala diferente, claro. Poder conversar, sei lá, trazer lá alguém que não seja numa sala de atendimento comum, enfim, tem que ter um estudo aí a gente, diferenciado. Assim, rachou muito a cabeça para isso. O nosso arquiteto, ele conversou muito sobre fluxo, né?
E, na verdade, a gente tá com o terreno comprado há 3 anos que a gente comprou o terreno. E, na verdade, é um loteamento novo. E teve um problema de CETESB. Então, tá travado lá a liberação do loteamento, né? Então, tá para liberar, mas a gente tá esperando muito tempo. E essa espera, a nossa ideia era fazer só a clínica. Tá. E aí a gente viu que, não, vamos fazer também um centro cirúrgico junto, um hospital, né? Às vezes a espera, né, vem pro lado bom também, porque dá tempo de você pensar em outras coisas, né? Será que vale a pena fazer isso? Isso aqui, vai gastar mais isso, chama alguém. Não sei. Foi bacana que a gente decidiu, vamos fazer o centro cirúrgico, porque eu sempre quis fazer, a Erika não quis. Sim. Aquela coisa de você é o mais corajoso e ela é mais... Vamos fazer, não, dor de cabeça, não, vamos fazer. Daí eu acabei convencendo ela, então a ideia é fazer. E amanhã eu tenho reunião com o arquiteto, porque o prédio da clínica está pronto e agora a gente vai fazer o projeto do centro cirúrgico, que vai ser o hospital. Uhum. Então a nossa principal discussão foi essa, né? Aonde vai fazer? Pensando em fluxo, né? Sim. Vai fazer no térreo, que o paciente já entra para o centro cirúrgico, ou vai fazer um andar superior, que fica isolado, então no fundo do terreno. Que e tem coisas que ficam mais caras e mais baratas, né? Porque se você faz, sei lá, 2, 3, 4 andares... necessariamente você vai ter que ter um elevador, né? Pra maca, que é mais caro, é muito grande, é super pesado, complicado e... aí tudo é custo, né? É custo, Quanto mais você tem a oportunidade de fazer um ambiente plano, melhor mais barato fica e você tem menos... Você tem mais condição de ter passagens diferentes, né? Então, vários tipos de estudo de fluxo que tem que fazer aí para chegar em algo financeiramente viável, né? Amanhã eu vou reunir com o arquiteto pra gente ver. A gente conversou bastante, né? Então porque a ideia é ter estacionamento, ter esse conforto, né? Porque hoje em dia você quer parar no lugar, né? Igual hoje aqui. Eu parei aqui no prédio e subi pra falar com você. Esse conforto, né? E a gente brinca que... acho que em qualquer lugar, né? Você não quer parar e atravessar a rua, você quer parar direto. Parar direto e pegar já sair no elevador, né? Isso então, conforto, né? Conforto. Já que você tá, sei lá, com uma dificuldade ou até, não sei, né? No momento pensando com a cabeça ali, já indo para uma cirurgia e tal, é importante você ter um ambiente muito, muito bem preparado para receber o paciente, né? E a área da saúde, ela tem umas nuances que é diferente, né? Você tem que ter um cuidado bem maior do que, sei lá, o meu caso ali que, né, tudo bem, tô num prédio estruturado, tem aí, né, os confortos de ter o elevador e tal, já sai na minha sala e tal, mas não eu não tô lidando com a sua saúde, né, não tô lidando com algo que tá, sei lá, eu lido com o bolso, né, que também mexe muito com a cabeça das pessoas, né, tudo que eu faço é, obviamente, para melhorar a saúde da empresa, né, mas quando a gente lida com saúde... Muitas vezes o buraco é mais embaixo, né? Tem que ter esse cuidado. E o centro cirúrgico ele tem que ter o fluxo de material estéreo, material sujo, né? Então não dá para ser lixo. Vamos montar tudo lixo, né? Então isso tudo impacta, né? Você falou, né? Elevador, custo da obra, 2 pavimentos, um pavimento, né? Então isso tudo tem que ser bem pensado. E quais são os desafios que você acha que os médicos passam assim, né? Você deve conhecer, obviamente, vários colegas de trabalho aí. O que mais você vê na área médica pro lado empresarial, obviamente, que você vê que mais impacta tanto quem... Vamos falar assim, para quem tá começando aí, né? Quem tá começando na vida médica, geralmente o médico, ele... eu não sei se especialidades diferentes, obviamente, você pode trilhar vários caminhos, né? Você pode trabalhar para alguém, você pode... abrir já de cara um consultório e tentar sozinho. Mas hoje em dia, o que mais você vê para quem está começando aí? Quais são os desafios? Formei, fiz como é que chama? A residência, sei lá, 1 ou 2 pós ali, especialização e tal. E aí, o que geralmente uma pessoa que está começando deveria fazer, deveria pensar? Eu acho que tem que pensar na escolha da área, né? Importante, né? Você vai escolher uma área que não tem demanda, você vai ter dificuldade no começo, né? Então você tem que pensar alguma área que tenha demanda de pacientes, que você vai ter um volume, né? Acho que é importante você fazer o que você gosta. Claro. Né? Tem que ter esse balanço, né, entre o que você gosta e o que é comercial, né? Sim. Você também... eu gosto de, não sei, sou médico da unha esquerda do pé. Não vai ter demanda, né? Então você tem que pensar na questão do mercado,
Hoje tem muitas faculdades no Brasil de medicina, né? Hoje aumentou muito o número de vagas. Então, a tendência do mercado é ter uma saturação dos médicos, né? A gente já vê os colegas que dão plantão, tudo reclamando de... Acho que já deve estar assim hoje em dia, né, cara? Eu conheço muito médico novo, assim, né? E até tem a sobrinha da Renata, né, minha esposa, que formou tem pouco tempo, e ela mesma fala, né? É uma quantidade absurda de gente que forma, principalmente em particulares pequenas, né? Em, sei lá, tudo quanto é lugar do Brasil aí. E é uma área que é necessária, mas você acaba sendo medido por um nível que talvez, né, o mercado já não tá tão bom assim, né? É o que acontece, né? Que, assim, se for pegar no Brasil, tem uma concentração nas capitais, em São Paulo, Rio de Janeiro, nas grandes cidades, né? Uhum. Então, a pessoa que se forma aqui em São Paulo quer ficar aqui em São Paulo, não quer voltar lá. Não vai, vou atender lá em Manaus. Mato Grosso, né? Mato Grosso. Então, acaba tendo isso, né? E a medicina, assim, em São Paulo, por exemplo, tem estrutura. Você quer operar num lugar que tem estrutura, que tem segurança, né? Você também não vai pôr o risco, às vezes, do paciente de operar num lugar que não tem estrutura. Então tem isso, e eu acho que para os médicos novos é importante aprender. Eu já vejo isso muito, assim, até estudantes de medicina já fazendo Instagram, já fazendo marketing, preparando já para quando entrar no mercado de trabalho, né? Acho que é importante ter esse preparo, essa visão. Quem dera se a gente tivesse essa... Eu estaria até disposto a dar aula de gestão, assim, né, cara? Eu já fui até convidado, já dei aula várias vezes em MBAs, mas como professor de universidade não teria tempo, assim, né? Ficaria meio mais complicado, mas eu acho que é importante, né? Você ter algumas cadeiras de gestão, de finanças, de marketing, de algumas coisas que você vai lidar no dia a dia, né? A gente conversa com colegas, às vezes, e tava conversando com um amigo que fazia botox na clínica dele e cobrando barato. Falei, mas, põe aqui, secretária, sua hora, não sei o que. Ele tava pagando para fazer o procedimento dos pacientes. Trocando cebola, né? Falei, não vale a pena você fazer por esse preço. Vale a pena você atender o paciente na consulta que você já faz e aumenta o preço do botox, você não tá ganhando nada. Daí ele entendeu realmente aumentou o preço, tudo. Então, às vezes, a gente não para pensar como médico, né? Como empresário, né? Porque é o seu tempo, é o aluguel da sala, é a luz, água, a hora da secretária, né? A hora que você tá lá. A gente, como profissional, a gente quer proporcionar a tal experiência, né, pro cliente, mas isso custa, né? E quem paga é o próprio paciente, né? Porque ele tem que ser distribuído tudo aquilo que né, essa experiência vai proporcionar para ele. E o que você vê, assim, de quem está começando, não só pelo fato de sair da faculdade e não ter a experiência em si de já ter atuado, obviamente vai precisar penar um pouquinho, né? Vai precisar fazer a coisa acontecer. Mas como é que você vê o mercado hoje em dia nesse sentido? Você acha que os médicos hoje eles estão largando a área médica, né? Não vamos tocar nesse assunto, porque aí cada faculdade, cada formação é diferente. E depende muito das pessoas também, né? Tem gente que estuda mais e se forma melhor, mesmo numa faculdade não tão, né, boa assim. Mas você acha que as pessoas que estão saindo ou quem está começando tem essa preparação ou isso tem vindo cada vez mais de uns anos para cá? Como é que você tem visto isso na área médica? A preparação técnica... Para virar um empresário mesmo. Empresário, não tem. Acho que é pouco. É pouco ainda. É pouco ainda. E o que você acha que precisaria? Eu acho que talvez... É difícil na faculdade ter, né? É difícil. O que eu vejo bastante eu fiz muito curso online, às vezes presencial, né? Então, porque a gente acaba conhecendo, olha, conhece uma pessoa que fez, uma consultoria, conversa e vai acompanhando a pessoa. Então, isso eu acho que é importante a gente ter. E eu faço muito fora da medicina também. Pessoas totalmente fora da medicina, de área de finanças, de marketing, de gestão, que a gente acaba vendo que a gente pode trazer para a medicina, né? São pessoas, assim, famosas em outras áreas, mas que têm coisas... Ajudam, né? Que podem colaborar. Então isso é bacana, né? Tem até um livro que acho que foi um dos livros que virou a chave, né? Chama O Mito do Empreendedor. Acho dos anos 80, um livro antigo. E conta a história, né? Que acho que não sei se é o sobrinho ou... Eu acho que é primo, né? Que vai visitar a loja de torta, né? Da tia, enfim.
E daí ele começa a ver a gestão totalmente errada do negócio e começa a organizar tudo, né? E o livro vai contando como é que ele organiza aquela empresa para funcionar de uma maneira saudável, né? Então é bem bacana. Eu acho que a medicina é bem por aí. Eu acho que o médico, se não quiser trabalhar para uma pessoa, trabalhar para um hospital, ele tem que empreender, tem que buscar conhecimento, né? Infelizmente a faculdade não vai dar e tem que ser por fora, não precisa ser na raça, né? Sim. Acho que tem que muitas vezes ter pessoas do lado que vão auxiliar, né, nesse crescimento. E a nossa educação, né? Eu falo por mim, eu venho de uma família muito simples, né? A gente é feito por que o pessoal na internet chama aí de roda dos ratos, né? Você é feito para estudar, trabalhar para alguém, sei lá, na minha carreira, principalmente engenharia, sei lá, trabalhar numa fábrica, numa empresa multinacional e tal, se você conseguir ser bem sucedido nessa área, e ficar trabalhando ali ou mudar de empresas e aposentar. Hoje em dia isso mudou muito, né? Desde inteligência artificial, a própria internet e tantas ferramentas que a gente tem hoje, tantas possibilidades que eu acho que graças a Deus está mudando, ainda não na velocidade como, sei lá, poderia ser, né? Talvez nos outros países a velocidade seja maior, mas no Brasil ainda eu vejo muita gente com receio, né? Médico, dentista, engenheiros, algumas profissões, advogados, enfim, que tem esse receio de sair dessa roda dos ratos, né? Tem uma especialidade, conhece, mas tem medo de empreender, né? Acha que empreender é um mito e é super difícil. Difícil né? Mas é difícil trabalhar para os outros também, né? E na verdade, assim, tem que arriscar, né? Sem risco não consegue nada. Né? Então, quando eu decidi montar a clínica, até contei essa história que eu tava receoso de montar, né? Um investimento, tudo. O pai falou, Daniel, você tá com medo do quê? De errado, você dá um passo para trás, né? Então a gente acho que tem que mirar, assim, né? Aquela história que o pessoal fala, mirar na lua e se não chegar na lua, tá nas estrelas, né? É verdade. Então a gente tem que chegar lá e realmente não é fácil, né? Eu acho que a gente tem hoje acesso a muita informação, livros, cursos, né? Então acho que isso é muito importante. Não só manter atualizado com a parte médica, né? Mas também complementar com esse conhecimento. Legal. Daniel, e pra gente não extrapolar, quanto tempo a gente já tem aí? Temos 52 minutos. Eu gosto de ficar em torno de 1 hora aí, que já fica um tempo legal. Se você tivesse que dar alguns conselhos aí, 1, 2, quantos você quiser, para quem sei lá, da área da saúde ou não, mas para quem quer empreender, quais seriam os principais pontos que você acha que são importantes, até pela sua experiência aí, né? 20 anos já lidando como médico e vários 9, né? Com a clínica aí como empresário, lidando com gente e tal. O que você poderia deixar de recado aí para os empresários, né? De tanto médicos quanto de outras áreas que você, sei lá, tem de aprendizado e que você poderia passar para outras pessoas? Sim, o que eu vejo assim, né? Eu tento me colocar no lugar do meu paciente, né? Acho que isso é importante em qualquer lugar. Então, quando a gente vai num restaurante bom, vai num hotel que a gente gosta, né? A gente recomenda para outras pessoas, né? Então, eu tento me ver eu usando o meu serviço. Passando para a experiência de ligar, de passar em atendimento, tudo. Eu sei que dá para melhorar muita coisa, né? A gente tenta sempre melhorar, mas sempre uma coisa ou outra a gente consegue sempre estar evoluindo. Então, acho que a primeira dica que eu daria é você usaria o seu produto, o seu serviço, né? Então, acho que isso é importante, você fazer essa pergunta para você, né? Porque você vai atrair as pessoas que querem fazer um negócio com você e vão sair satisfeitas, né? Que a pessoa vai sair feliz com o seu serviço. Então, acho que isso é importante. Especificamente na área da medicina, eu acho que o que está mudando muito é o que a gente está falando da questão da experiência do paciente, né? Eu fiz um curso uma vez que é sobre a Disney, né? Sobre os pontos-chave da Disney e fala segurança, cortesia, né? Trazer coisas novas para a medicina, né? Não tentar ficar engessado naquele esquema de clínica, né? Atendeu, vai embora. Atendeu, vai embora, não tem um pós-venda, não tem um relacionamento, né? E eu acho que é estudar, né? Acho que a gente não pode parar no tempo. Né? Acho que isso é uma outra coisa importante, né? Porque você vê
quando eu comecei não tinha WhatsApp, né? É verdade. Hoje o WhatsApp precisa ter WhatsApp, né? Não tem jeito. Aliás, hoje eu vejo clínicas que tem WhatsApp, mas não tem telefone fixo. A gente tem telefone fixo porque muitos idosos gostam de ligar na clínica, falar. Mas a maioria das pessoas prefere resolver ali no WhatsApp, né? Sem precisar ligar, sem precisar ter esse contato, né? Igual o iFood, né? Sim. Sem precisar ligar na pizzaria. Você já clica lá, chega na sua casa e já tá pronto. Então, eu acho que essa modernidade que a pandemia trouxe, né? A telemedicina trouxe, eu acho que a gente tem que estar incorporando na área médica e não se acomodar, né? Acho que esse ensinamento que eu daria. A gente tem que estar sempre buscando melhorar sempre o serviço. Show de bola. Daniel, obrigado. Obrigado, foi muito bom o bate-papo. Vamos ver se a gente marca outras vezes, né? Tem tanta coisa que vai passando pela cabeça aqui que a gente quer tirar do profissional, né? Para compartilhar aí com vocês. Primeiramente, né? Mais uma vez aí, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Espero que tenha sido legal o bate-papo. Se vocês tiverem pergunta, coloquem aí. Posso mandar pro Daniel. Quem quiser o Daniel de novo aqui, a gente pode chamar ele daqui a um tempo também. Se vierem muitas perguntas, melhor ainda. Aí a gente pode sanar aqui algumas dúvidas. E para realmente a gente finalizar, Daniel, fala aí um pouquinho da clínica, dá lá um endereço, WhatsApp, dá uns dados aí, onde é que você tá. A clínica aqui em Taubaté, né? A gente fica no centro da cidade, na 15 de novembro, né? Uhum. Tem o Instagram meu, @Dr. Daniel Calduro. Tudo juntos? Dr. Daniel Calduro. Tem só um pontinho no Calduro com L, né? Caldo. É com U. Com U? Calduro, tá. Ok. E da clínica a gente tem a parte também, chama Otorrino Centro. Tá. Né? E nas redes sociais a gente se encontra aí. Qualquer dúvida pode mandar aqui pro Gevando, pra mim, e a gente vai conversando. Vai ser um prazer poder ajudar todo mundo. Legal, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigado aí pela audiência. De novo, quem tiver pergunta pode mandar aí que a gente responde por aqui. Eu mando também pro Daniel lá. Grande abraço e até o próximo Papo de Dono. Tchau, tchau.